Já pode colocar Neymar aí na tela, pode chegar Caio Nogueira. Vem pra cá, Caio. Olha lá, Rodrigo. Agora sim, agora sim. Ó, agora eu quero o Neymar na Copa. Era surpresa. Agora eu quero o Neymar na Era Copa. surpresa. Na verdade, pra quem assistiu o jogo do Santos, onde levou uma piaba, né? Ó lá, ele escreveu, Caio, puxa saco do Caio, análise certeira é com Caio Nogueira. Queremos o Neymar na Copa depois dessa. Pergunta, vamos começar antes de Neymar na Copa, ou não? Tudo é possível, tudo é possível. O que aconteceu, porque já virou meme, né? Já virou meme. Já virou meme. A história da troca, da substituição de Neymar, que não era o Neymar. E é um erro grotesco, né, Rodrigo? Porque já viralizou em todo o mundo. Claro, quando se fala do nome Neymar, é a nível mundial e isso chegou em todos os países possíveis. Isso porque ocorreu um erro durante uma substituição no jogo entre Santos e Curitiba, que o Santos perdeu por 3-0 na Arena Corinthians. Não era para o Neymar sair de campo e houve essa confusão na hora de um papelzinho que estava lá falando que era para outro jogador sair. César Sampaio, que trabalha no Santos, ex-jogador, falou sobre. A gente não sabe se o erro foi dele, se o erro foi da arbitragem, né? Mas foi um erro grotesco que não pode acontecer, Rodrigo. Tá, mas a gente brincou. Coloca pra mim o meme aqui que vocês fizeram do Caio. Mas a história do papelzinho, porque ele ficou tão indignado, o menino Ney, que ele pegou e falou, não sou eu, olha aqui o papel. Isso, que papel é esse? Esse papelzinho mostrava quem estava na relação para sair e quem estava na relação para entrar. E não era ele. Não era o número do Neymar, não era o nome do Neymar. Então ele quis mostrar para a tela da TV que não seria ele para o jogador ser substituído. Ele não deveria sair de campo. Bom, pessoal, lá no R7 Esportes, né, no portal R7, o nosso companheiro de trabalho, o Kleber Machado, repercutiu essa polêmica ontem no programa Esporte Record. Quer ver só? Foi na quadrada. Sampaio, auxiliar do Santos, falou depois de entregar a papeleta com entra o 7 e sai o 31, o Sampaio disse: espera, vai sair o 10 porque ele tá machucado. O Salvio conversou com o César Sampaio depois do jogo e o César Sampaio gravou esta explicação para o Sport Record. Agora tive acesso à súmula e vi que o árbitro colocou que eu sou responsável pelo erro. Naquele momento a gente tinha dúvida, por isso que eu demorei um pouco. O Neymar e o Escobar se acercaram ao banco queixando, né, de dores musculares. E uma vez definida que o Escobar sairia, eu preenchi o papel. Quando eu levanto a cabeça, eu vejo o número 10 e eu digo pro mesário que está errado. O quarto árbitro se acerca ao árbitro para dizer se poderia trocar essa substituição. O árbitro disse que isso não era possível. Enfim, dentro da lei, da regra, o Santos fez o que era necessário para essa substituição. Se houve algum erro de comunicação ou de entendimento, no meu ponto de vista, nesse caso, é da arbitragem. Começaram a dizer também. E Caio? Um jogou pro outro, né, Rodrigo? O Não, árbitro mas fala que foi o César fala que foi a arbitragem. Mas, ô Caio, uma coisa que você tem que admitir. O menino Ney, pela impressão que eu tenho, deu uma suavizada nas polêmicas da vida pessoal e agora parece que é uma certa cobrança, né? Uma certa encheção de saco dentro do Santos e dele. É uma impressão que eu tenho. Sim, com certeza. Pelo peso que o Neymar representa, né? Ele sai do futebol europeu, vai pro futebol árabe e aí ele tem opção para escolher vários clubes e ele escolhe voltar pro Santos, pro Brasil, com a moral que ele sempre teve. Só que o Santos vê que não é correspondido, então começa essa pressão em cima dele, né? E aí, reta final, pré-convocação de Copa do Mundo, e aí aumenta ainda mais tudo isso, né? Bom, falando nisso, após a derrota do Santos para o Coritiba, que levou uma piaba, né? O Neymar deu uma entrevista coletiva e aí ele falou sobre essa expectativa, mas eu achei ele muito na defensiva. Na defensiva, eu acho que ele tá com medo, né, Rodrigo? Eu acho que os últimos jogos ele foi muito bem. Posição dele, Rodrigo, Estevão não estarão na Copa, então o Neymar é um nome a ser cogitado, só que nessa última partida, antes da convocação, ele não foi bem, o Santos tomou de 3-0 logo no primeiro tempo do Curitiba, ele é substituído de forma polêmica, né? E aí ele diz, né, que se ele for pra Copa, que é o sonho dele, é o desejo dele, muito que bem, mas caso não, ele vai ser torcedor, né? Eu acho que ele tá com um pouco será? de medo, hein? Vamos ver então, põe na quadrada. Tá esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã, né? Então, por que não usar? Além do mais, além de ser jogador, obviamente que eu quero estar lá, e se eu não estiver, eu sou um torcedor, mas nunca vai torcer pelo Brasil. Você acha que você merece estar lá? Cara, eu não
posso te responder essa pergunta. O Ancelotti é o treinador e ele que vai definir, vai achar se é O uniforme dele saindo. Caio, boa. O Caio, né, durante ali a fala do Neymar, reparou uma coisa, o uniforme dele. O uniforme dele, Brasil, I love Brasil. Então ele já tava ali... Me convoca. Ele não tá pedindo, ele tá implorando, né? E sabe, Rodrigo, ontem até saíram algumas brincadeiras também em relação à substituição do Neymar, porque e se ele continuasse na partida, se machucasse, acontecesse alguma coisa, né? Então ele sai bem também de campo, sem lesão nenhuma. Hoje pela manhã surgiram alguns boatos de que encaminharam o Neymar para uma fisioterapia, para uma avaliação técnica, avaliação física, para ver como ele estaria, tornozelo, se ele está apto para disputar a Copa do Mundo ou não. Eu imagino que por conta disso são coisas que estão acontecendo que indicam que o Neymar deve ser convocado. Bom, eu vou aproveitar que você aqui, ó, vai lá no @TV6Secor, já vamos falar do técnico Carlos Ancelotti. Hoje é dia... Caio, aqui no Instagram o pessoal tá escrevendo, né? A Suelen Pereira escreveu o seguinte: Caio, acho que não vai, tem jogadores muito melhores que ele. Brasil não leva a Copa porque leva só os estrelinhas e não quem realmente vai jogar e dar o sangue lá. E aí, o que você acha? Eu acho que o Neymar é uma dessas estrelinhas, né, que deve estar na Copa. Eu acho que hoje o Ancelotti, ele sente essa pressão, né, que está sendo feita em cima dele, apesar de várias pesquisas mostrarem que a torcida brasileira não quer o Neymar na Copa, a maior parte, ainda assim eu acho que ele vai acabar surpreendendo, vai aceitar essa pressão e vai levar o Neymar. Mais um aqui, ó, não deve ser convocado, o cara é excelente demais e não vai jogar nada. Tem aqui, ó, Diego Soares, uma coisa é certa, com Neymar ou sem Neymar, o Brasil não tem time para ser campeão. Pronto, falei. E aí? É uma análise boa, Rodrigo, porque hoje o Brasil é uma seleção que o Carlo Ancelotti, ele pega a seleção bagunçada. O Brasil tem muitos bons nomes, mas não é uma seleção ainda preparada para vencer uma Copa do Mundo. A gente sabe que são anos de treinamento para você poder chegar bem numa Copa do Mundo. Espanha, França, a própria Argentina, que é a atual campeã, são seleções mais fortes que a seleção brasileira. A Argentina é tetra? A Argentina é tricampeã. Quem que ameaça o Brasil? Porque o Brasil é penta. O Brasil é penta. A Alemanha é tetra e a Itália é tetra. Itália tá fora. A Alemanha, apesar de ter um time bom, eu acho que não tem chances de ser penta. Quando a gente leva em consideração outras seleções mais preparadas. Neymar só vai atrapalhar. Tem que colocar meninos novos que tá com sede de jogar, Caio Nogueira. E aí, tem alguém que vai brilhar? Eu acho que é bom, né, mesclar a juventude com a experiência, né, jogadores mais novos com mais velhos. Eu sinto muito falta nessa seleção, claro, por conta de uma lesão, do Estevão, que é um jogador muito jovem, que tinha tudo para surpreender, ser o nome dessa Copa do Mundo, ser o nome da seleção brasileira, mas infelizmente não teremos ele. Para mim, era o nome que eu mais estava querendo ver em campo, ver jogar. Mas a gente tem outros nomes também bons. Apesar do Vini Júnior não ir bem na seleção, eu acho que é uma Copa do Mundo, tá na hora dele provar ao que ele veio, né? João Pedro do Chelsea, que ainda não é certeza, mas se pintar é um nome bom. O próprio Pedro do Flamengo. Nós temos atletas muito bons, Rodrigo, e jovens também que podem brilhar nessa Copa do Mundo. Bom, vamos lá então, porque hoje é o dia. Coloca as imagens para mim da reportagem. 4 da tarde de MS. Hoje é o dia. Carlo Ancelotti, que vai ficar até 2030 na seleção brasileira, vai anunciar quem são os 26 jogadores. 26 atletas. Leva 3 goleiros, geralmente uns 8 defensores, e aí ele divide entre meio-campistas e atacantes, né? Eu acho que ele tem nomes muito bons aí para serem convocados, e alguns podem surpreender, né? Eu acho que a surpresa maior, claro, vai convocar o Neymar ou não, mas a gente também tem muitas dúvidas no gol, Rodrigo. Hoje, por exemplo, a gente tem o Alisson, que volta de lesão, mas é um dos nomes cogitados, que o Tafarel, que é o preparador de goleiros, gosta muito, mas daí indecisões. Tafarel, ele mesmo, de 94. E aí a gente tem algumas indecisões. O Souza do Corinthians, será que vai ou não? O Bento, que é do Al Nassr, que joga na Arábia, falhou na última partida, na penúltima partida. Será que vai ou não vai? O John do Nottingham Forest. Então são nomes ali ainda que eu acho que nos próprios goleiros ali ainda tem uma dúvida de quem vai ser convocado ou não. Você me levantou uma questão que eu fiquei pensando agora. Eu acho que quem vai ser convocado já sabe. Ou é igual vestibular. Vamos ver meu nomezinho lá. Será? Eu acredito que sim. Eles devem anunciar para aqueles atletas, né? Você vai ver que mais tarde vão ter todos os vídeos do pessoal na sala de casa, com os familiares, comemorando a convocação.
não dá pra gente precisar, né? Mas eu acredito que alguns já devam saber que vão pra Copa, sim. Bom, vamos saber então porque o jornalismo da Record foi até as ruas para saber. Neymar deve ou não ser convocado? Vamos ver. Polêmica da hora. É Neymar. Vai ou não vai? Será que o craque, que já esteve em 3 mundiais, vai garantir a vaga na lista final de Carlo Ancelotti? Ó, Neymar, tô te dando um voto de confiança, tu não vai bagunçar o vestiário, que tu vai ajudar o vestiário, hein? Cartão verde. Com certeza, vai ficar sentado. Fora, nem de reserva, pra nada. Esse povo não pensa. É diferenciado. Que é isso? Eu entendo toda a história que ele tem, assim, né, de idolatria, mas no momento atual, eu acho que não. Para ajudar na discussão, convocamos o jornalista Gustavo Zarzi. Ele é a favor do craque, mas diz que não é Neymar Zete. Não, mas sou fã do futebol do Neymar. E entrar ali como um jogador que pode entrar no final do jogo, pode entrar no segundo tempo para trazer algo diferente para a seleção, se o jogo estiver apertado, se a defesa do outro time estiver mais fechada. Quando se fala em Neymar, o assunto é internacional e os gringos também se dividem, como o Char, que é francês. Um jogador muito impressionante, mas sim, é um pouco velho agora, acho. Ele precisa de passar sua experiência a outros jogadores mais jovens. O Lupin é de Guadalupe, no Caribe, é fã do Brasil e do Neymar. Ele diz que não deve jogar no primeiro jogo, mas quando a partida ficar difícil, ele pode entrar. Achamos até um adversário. O Rechan é do Marrocos, que irá jogar contra o Brasil na fase de grupos. Rechan acredita que o técnico Ancelotti prefere os jovens jogadores do que atletas mais velhos. Mas a seleção é nossa, é do Brasil. E o torcedor pode mandar o recado bem alto para Carlo Ancelotti ouvir. Convoca ele aí, Ancelotti. Meu Deus do céu, velho. Pode chamar Neymar e vamos ganhar essa Copa aí que a gente tem chance sim. Ontem, na derrota do Santos por 3-0 para o Curitiba, Neymar foi substituído por engano em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O craque recebia uma massagem na panturrilha fora de campo quando o quarto árbitro levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Júnior. Na realidade, quem deveria ser substituído era o lateral Escobar. E o nosso Neymômetro contabilizou mais votos a favor do craque. Nas ruas, Neymar ainda tem moral. Resta saber se Carlo Ancelotti vai ouvir a torcida. Será que o Carlo Ancelotti vai ceder à pressão? Caio, amanhã, excepcionalmente, eu vou trazer você para comentar. Combinado. Combinado? Vamos falar dessa então, lista. Então, já vou organizar aqui, ó. A tua aposta é que ele vai. Eu acho que ele vai ser convocado. Eu acho que não. Você acha que não? Não, mas sabe por que eu acho bem empírico? O que é, Pato? O que é? O que é? Fala. Calma, que eu não dei minha análise. Deixa o cara jogar, mano. Você acha que o Neymar vai? Tem que jogar, ele é um cara do futebol. Sabe por que eu acho que o Caio não vai? É ótimo. Eu acho que o Neymar não vai. Sabe por quê? Eu acho que o álbum de figurinhas... Olha... Entregou tudo. Eu acho, porque se o Neymar é uma estrela... é o cara... Por que o Neymar não tá no álbum de figurinhas? Mas o álbum de figurinhas erra, Rodrigo. É? Tem nomes lá, por exemplo, o Bento que tá no álbum que não deve ir. O Éder Militão se machucou, então acaba acontecendo isso, né? Eu não sei. Eu acho que ele vai ser convocado, mas eu discordo do Pato porque eu acho que ele não mereceria. Eu acho que apesar dele ter ido bem nas últimas partidas, nos últimos anos, ele fez escolhas muito erradas no futebol. Quando a gente pega atletas do nível dele e competiram com ele, Messi e Cristiano Ronaldo, ninguém precisou passar por situações como essa. O Neymar se envolve em polêmica dentro de campo e fora de campo. Eu acho que começa que não é exemplo para ninguém. Mas... apesar do que eu acho, eu acredito, do que eu considero do Neymar, eu acho que ele vai ser convocado. Eu acho que não vai. E eu torço pra que dê muito certo, ele cale nossa boca e vá bem também, né? Tomara. Não, mas assim, de qualquer forma, a única coisa que a gente torce, na verdade, a gente tá resenhando aqui, eu acho que o Brasil tem que trazer o Hexa. Com o Neymar, sem o Neymar, eu acho que se a gente chegar na semifinal, já tá ótimo. Eu concordo com o nosso amigo ali. Não é verdade? Difícil chegar ao Brasil, hein? Na semifinal? É bem complicado, né, Rodrigo? Eu acho que o Brasil não tem time pra ganhar. Pra ser semifinalista. Então não vai, Neymar, então não vai. Fica aqui que é menos um trabalho, né?
Bom, vamos falar do Brasileirão. O bicho também pegou. Brasileirão. Corinthians perdeu Perdeu Santos do Botafogo, também foi goleado. 3-0 contra o Curitiba. E quem estava na ponta da tabela, o Palmeiras líder e o Flamengo vice-líder, os dois tropeçaram. O Palmeiras empatou com o Cruzeiro em casa e o Flamengo conseguiu um empate fora de casa contra o Atlético Paranaense. A tabela na parte de cima praticamente continua a mesma. Bora conferir. O Palmeiras enfrentou o Cruzeiro e saiu perdendo em Barueri. Arroio abriu o placar em chute de fora da área. O empate do Palmeiras veio ainda no primeiro tempo com Felipe Anderson. Também em belo chute fora da área. Final Palmeiras 1, Cruzeiro 1. O Corinthians visitou o Botafogo e perdeu por 3-1. Arthur Cabral estava em tarde inspirada e fez os 3 gols do time carioca. Garro marcou do lado corintiano. Com o resultado, o Timão voltou à zona de rebaixamento. Também no Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu São Paulo e abriu o placar com John Kennedy. Gol! John Kennedy! O tricolor carioca ampliou com Canóbio. E no fim da partida, Dória descontou depois de cobrança de escanteio. Fluminense 2, São Paulo 1. Atlético Paranaense e Flamengo empataram por 1-1 na Arena da Baixada. Mendonça marcou para os donos da casa no início do jogo. E Pedro garantiu o empate no apagar das luzes. O Atlético Mineiro derrotou o Mirassol por 3-1. O Inter goleou o Vasco da Gama por 4-1. Carboneiro foi o destaque da partida com 2 gols. Bahia e Grêmio ficaram no empate em 1-1. O Red Bull Bragantino recebeu vitória e venceu por 2-0. Em jogo movimentado, o Remo derrotou a Chapecoense por 3-2. Bom, vamos trazer pra cá, depois desse lapadão, e o Operário e Viema jogaram sábado aqui, né? Jogaram, na semana passada a gente trouxe, né, as informações dessa partida. A gente chutou 1-0 pro 1-0. Operário, você lembra? Foi 2-0 pro Operário. O Operário ganhou. Ganhou, respira agora na competição, né? Soma esses 3 pontos que são importantes. Tem mais 9 no decorrer do campeonato. E Viema continua na segunda posição, só que o Operário sonha agora em ficar entre essas 4 posições para se classificar para a próxima fase do campeonato da Série D, Rodrigo. Bom, e a gente acompanhou o jogo, né, do Campeonato Brasileiro, da Série D, da 7ª rodada entre Operário e Viema, foi aqui em Campo Grande. Quer ver só na quadrada? Nem mesmo a humilde torcida do Iviema abaixou o clima desses torcedores que vieram da cidade que fica a mais de 280 quilômetros de Campo Grande. A torcida era reduzida, mas o amor pelo time era grande. Ainda mais com o time na segunda posição do grupo A11 do Brasileiro Série D. A expectativa é muito alta, né? O time todo treinou, voltou os reforços e vimos aqui para sair aqui com a vitória. Eu amo o Iviema, você tá doido? Onde o Iviema tá, se eu pudesse eu ia todo jogo. Eu gosto do Iviema, hein? Do outro lado do estádio, a situação da torcida era um pouco melhor no número, mas a tensão era maior. Até o começo do jogo, o Operário estava em uma situação complicada, com saldo negativo de 4 gols. A fé mesmo vinha dos torcedores. Em vista dos anos anteriores, né? Agora, nessas últimas rodadas, que a gente não tem levado muita sorte. Mas estamos caminhando aí. Vamos ver se a gente consegue tirar essa vitória hoje aí para subir nessa tabela. Mas vamos acreditar, né? O rapaz está aí, propôs assumir o time, vamos acreditar. Não adianta criticar não, vamos acreditar nele. Tentativas de abrir o placar logo no primeiro tempo não faltaram. O que mais teve foi falta. E até mesmo o gol contra quase saiu. Mas o placar só foi aberto mesmo no fim do primeiro tempo. Em uma jogada onde ninguém esperava, Titi fez a rede balançar com uma jogada de cabeça. A situação do Operário ficou ainda melhor no começo do segundo tempo. O Iviema fez falta dentro da área. A penalidade máxima fez a torcida do Operário tremer ainda mais. Foi o gol do Luizinho que diminuiu a diferença na tabela do grupo. Agora sim autorizado. Vem Luizinho, pé direito, pra bola, parou, analisou, bateu, é gol! Gol! É do Galo!
Final da partida, Operário 2 e Viema 0. Tematicamente falando, poucas chances do Operário seguir. Pois é, Rodrigo, tem mais 9 pontos ainda na competição, ele tem confrontos diretos ainda contra clubes que estão acima, né? Então, eu acho que se o Operário conseguir vencer as partidas, todas as partidas, com essa combinação de resultados, ele consegue garantir a classificação, sim. Eu vou torcer tanto pro Operário quanto ali pro Iviema. Com certeza. E aí tem o Pantanal e o Penharol, o que é isso? Pantanal feminino, que está disputando a Série C, né? A A3 do Campeonato Brasileiro. Pantanal venceu o Penharol da Amazonas por 4-1, abriu uma vantagem muito boa, né? Porque tem um jogo da volta agora, mas as meninas foram muito bem. Tá aqui alguns lances, ó. Elas que na primeira fase haviam ficado na segunda posição do grupo B, Penharol que ficou na primeira posição do grupo A, cruzaram agora nessa fase de mata-matas e o Pantanal vai muito bem para essa primeira partida com essa vantagem, né, com essa goleada por 4-1. Inclusive, Rodrigo, quinta-feira teremos as meninas aqui para falar dessa partida e para falar também desse campeonato. Pessoal, então não perca mais detalhes aí, ó. Vai lá no DD, diariodigital.com.br, diariodigital.com.br. Amanhã vamos falar sobre a escalação do Ancelotti. Combinado. Você acha que vai? Eu acho que o Neymar Eu vai. acho que não vai. Combinado. Então tá bom, abraço. Falou, Até tchau, tchau. amanhã, Caio Nogueira, análise certeira, futebol na tela da Record.